Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo manteve hoje a legitimidade do Ministério Público entrar com ações na Justiça solicitando medicamentos para pessoas com doenças graves. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E, William, a decisão desse caso foi unânime. O plenário julgou um recurso do Ministério Público de Minas Gerais. A Justiça do Estado negou uma ação em que o MP pedia medicamentos para uma paciente com hipotireoidismo e hipocalcemia, que é uma deficiência de cálcio. A Justiça Mineira alegou que o MP não poderia ajuizar esse tipo de ação porque beneficiaria apenas uma pessoa. Este recurso aqui no STF tem repercussão geral reconhecida, o que quer dizer que a decisão de hoje vale para processos semelhantes julgados pelas instâncias inferiores. 1.800 processos em todo o país estavam à espera desse julgamento. Vamos acompanhar a reportagem. A Procuradora-Geral da República defendeu a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações solicitando medicamentos. Para ela, grande parte da população depende do Sistema Único de Saúde e que o serviço deve ser prestado adequadamente. Hoje, cada vez mais importante para a população brasileira, tanto no tocante a medidas preventivas de saúde, como é a vacinação pública, quanto em relação a medidas curativas de saúde, como é a questão do acesso a medicamentos. Quando falta vacina, o Ministério Público também ajuiza ações civis públicas para que elas sejam repostas e seja garantido o acesso de toda a população a esse serviço preventivo de saúde. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, disse que a ação do Ministério Público foi abrangente e não se limitou apenas ao caso de uma pessoa. Por isso, considerou que o MP pode ajuizar ações na defesa de direitos indisponíveis. A menção à cidadã Adriana Auxiliadora Rezende foi meramente exemplificativa, voltando-se à ação proposta a alcançar, em termos de fornecimento do fármaco, todos aqueles que estejam acometidos da doença e não tenham condições de satisfazer o custo dos remédios. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e o decano Celso de Mello também votaram pela legitimidade do Ministério Público atuar nesses casos. Essa é uma função típica do Ministério Público, possa ingressar em juízo solicitando ao Poder Judiciário, principalmente nos casos onde não só a saúde, mas a própria vida da pessoa esteja em jogo. Não estamos discutindo aqui especificamente o tema dos medicamentos, o que está posto em debate é a legitimidade do Ministério Público, portanto, a repercussão geral, uma repercussão geral cirurgicamente adstrita a esse aspecto e, portanto, nesta medida, acompanho eminentemente o relator. Com todo respeito às compreensões contrárias, retiro do texto constitucional a legitimidade ad causam do Ministério Público. Entendo que, teologicamente interpretados, não sequer recorro à legislação infraconstitucional. Há reconhecimento dessa legitimidade, artigo 127 e artigo 129, 2 da nossa lei fundamental. Quanto maior for o número de autoridades que estejam na comarca e que possam promover ações em prol dessas pessoas carentes, porque são só as pessoas carentes que ingressam através dos órgãos públicos, porque há remédios integrantes, inclusive, da lista do SUS, que são remédios caríssimos, remédios num patamar de muitos milhares de dólares. E isso aí são remédios para doenças raras e que constam da lista do SUS. Não se trata especificamente de discutir aqui direito individual disponível de um paciente em particular. Dito isso, eu gostaria de afirmar
que acompanham integralmente o substancioso voto do ministro relator. O Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública na defesa de direitos individuais indisponíveis de pessoa individualmente considerada, como ocorre com o direito à saúde. O ministro Roberto Barroso destacou que a Constituição Federal garante ao Ministério Público a competência para apresentar ações nesses casos, mas disse que os medicamentos devem constar na lista do SUS. Se o Ministério Público estiver postulando um medicamento que já tenha sido incorporado pelo SUS, não tem nenhuma dúvida que a hipótese é de solução simples, trata-se de um caso fácil. Agora, se o Ministério Público estiver postulando um medicamento que não tenha sido incorporado pelo SUS, aí é que começam as complexidades. Já o ministro Gilmar Mendes, ao acompanhar o relator, apenas alertou sobre a importância do plenário debater essas questões para evitar o aumento da judicialização da saúde. Esse tema exige toda a cautela. Vou acompanhar o relator no sentido de prover o recurso para que o tema seja discutido, mas desde logo e considero que isso tem que passar por um escrutínio severo por parte do Judiciário. Ao final do julgamento, o ministro Dias Toffoli, que presidiu a sessão desta tarde, já que a ministra Carmen Lúcia está no exercício da presidência da República, também acompanhou o relator e concluiu com a tese aprovada pelo plenário. O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento da ação civil pública que visa o fornecimento de remédio a portadores de doença. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para trazer detalhes da sessão para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Hoje o Supremo confirmou uma jurisprudência sobre a possibilidade de alteração de gênero na certidão de nascimento de transexuais que assim desejarem fazer, né? Exatamente. Confirmou uma jurisprudência que foi firmada em março deste ano de 2018. Na sessão plenária de hoje, na segunda parte da sessão, os ministros retomaram o julgamento de um recurso extraordinário com o voto vista do ministro Marco Aurélio, relator da ação direta de inconstitucionalidade que havia sido julgada em março deste ano. Naquela ação, o ministro Marco Aurélio e todos os ministros haviam entendido que é possível, sim, dar interpretação conforme ao artigo 58 da Lei de Registros Públicos para entender que é possível a alteração de gênero, masculino, feminino, masculino, na certidão de nascimento dos transexuais, sem que tenham realizado a cirurgia de mudança de sexo. No entanto, naquela ação direta de inconstitucionalidade, do qual o ministro Marco Aurélio era relator, ele entendeu que havia alguns requisitos que deveriam ser analisados judicialmente para, tão somente com uma ordem judicial, proferir junto ao registro público a alteração desse gênero. Mas ele ficou vencido naquela assentada, junto com alguns outros ministros que também entendiam que era necessário a decisão judicial. Na sessão plenária de hoje, o julgamento que foi feito na ADI, o resultado acabou sendo confirmado nesse recurso extraordinário, ficando vencido parcialmente apenas o ministro Marco Aurélio, que mantinha o seu posicionamento. A necessidade de uma maioridade para se fazer esse pedido, a necessidade de processo judicial e um laudo médico feito nos termos do Conselho Federal de Medicina para que se pudesse alterar esse registro de nascimento. Mas, como você disse, ele acabou sendo confirmada, portanto, essa jurisprudência que já havia sido tomada na ADI nesse recurso extraordinário julgado na sessão de hoje. O relator do recurso extraordinário é o ministro Dias Toffoli, que já havia proferido o seu voto anteriormente ao julgamento e que no julgamento de hoje acabou fazendo algumas adaptações em razão dessa jurisprudência criada e ao final do julgamento, quando a maioria já havia se formado, ele proclamou a tese, já que se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Vamos ver como é que ficou então a conclusão da tese nesse recurso extraordinário. Primeiro, a natureza de averbação e não de retificação de ato. Segundo, a vedação à observação sobre a origem do ato nas certidões de registro. Terceiro,
a proibição de expedição de certidão de inteiro teor, exceto na hipótese de requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Quarto e último, a obrigatoriedade de, acionada a jurisdição voluntária, o magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. Karina, sobre esse tema, o ministro Dias Toffoli votou no recurso extraordinário nesse, né, e não na DI. Na ação direta de inconstitucionalidade, quando julgada em março, o ministro Dias Toffoli estava impedido de proferir o seu voto naquela assentada. E nesse julgamento, como ele já havia votado anteriormente ao início do julgamento da ADI, acabou hoje reajustando o seu voto e proferindo o voto apenas nesse recurso extraordinário, concluindo então aquilo que já havia sido decidido pelo plenário. É possível a alteração do nome sem que se faça a cirurgia de mudança de sexo. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação por hoje. Até amanhã. Até.